Gente boa, tudo em paz? Apesar de tudo, eu espero que sim. E hoje eu vou falar acerca de um vídeo que chegou publicamente, foi publicado no dia 5 de junho deste ano, já faz alguns dias, mas foi um vídeo que me irritou muito, tá? Foi um vídeo que me irritou bastante, a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre isso, que é sobre uma reunião que teve de lideranças católicas, lideranças da Igreja Católica, junto com o presidente. Bom, e o que a gente menos espera saiu desta reunião, né? Coisas muito feias, e vou passar para você, né? O vídeo foi tirado do Poder 360, eu tenho que dizer a fonte aqui, tá? Né? No mundo de fake news, onde cada um inventa sua notícia a seu bel prazer, para satisfazer seu próprio ego, eu tenho que explicar aqui de onde é que eu estou usando a fonte. Muito bem, então o que é que a gente viu? Vou mostrar partes, né, eu vou mostrar até vocês partes do vídeo, para vocês entenderem quão complicado é. E a pergunta que fica é: a Igreja Católica está se vendendo para esse governo? Presidente, como veículo de comunicação católico, nós sentimos a necessidade de criarmos uma proximidade maior com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para que possamos estar unidos numa pauta mais positiva das ações do governo em atenção às necessidades da Igreja Católica, que atua nas áreas como a Frente Parlamentar já destacou, da defesa da vida, da ação social, de terceiro setor e da saúde. E a nossa realidade é uma realidade muito difícil e desafiante, porque trabalhamos com pequenas doações, trabalhamos com baixa comercialização, e dentro dessa dificuldade estamos aí precisando mesmo de um apoio maior por parte do governo, para que possamos continuar comunicando a boa notícia e também levando ao conhecimento da população, que é a ampla maioria desse país, que é a população católica, principalmente nesse tempo de pandemia, que está ligada nos veículos de comunicação, ligada nas nossas televisões, aquilo que de bom o governo pode estar realizando e fazendo pelo nosso povo. Bom, como vocês puderam ver, vocês viram aí o padre Wellington Silva, que é da TV Pai Eterno, né? E ele diz que quer que o povo defendesse, que a igreja, que o Bolsonaro defendesse os interesses da Igreja Católica. Mas veja só, o presidente, ele não foi eleito para fazer nem para servir aos interesses da Igreja Católica. E antes que talvez você esteja assistindo o vídeo, seja católico, vai dizer: ai, dos evangélicos. Também não. Ele foi eleito para ser o presidente e governar a nação. Ele não foi eleito para governar igrejas, tá? Cada instituição religiosa tem seu próprio método de eleger os seus governos, como a igreja será governada, tá? Então ele não foi eleito com isso. Então esse padre pede interesse. Não, você deve querendo que o presidente defendesse os interesses da igreja. E o presidente não foi eleito para isso. Isso é complicado. Nós estamos numa democracia e não em uma teocracia. A religião não manda mais, não governa mais o mundo. E a verdadeira fé cristã perdeu muito. Se você for ver historicamente, com tantos absurdos que teve no mundo quando o mundo foi governado pela religião, né? E alguns países ainda são governados por religiões, e a gente sabe muito bem como é que as coisas ficam. Ele também barganha, e coisa horrível, sabe? Eu me irritei porque, olha, nós somos realmente o maior país católico do mundo em quantidade de pessoas. Temos muitos católicos nesse país, e eu me recuso a acreditar que a maior parte da Igreja Católica, eu falo aqui dos membros, tá? Das pessoas que fazem parte da Igreja Católica, aceitem esse tipo de coisa. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi praticamente quase ninguém falando disso. Eu vi uma pessoa que fez um vídeo, publicou na internet um vídeo, e um vídeo ele explanou bem acerca do assunto, né? Mostrando a diferença da fé cristã com essas ideias propostas por essas lideranças católicas, que é um vídeo nojento, tá? Deu asco de ver tudo que esses caras estavam propondo para o governo, porque a Igreja Católica não é assim.
Alguém pode dizer, não, mas a Igreja Católica já fez muita coisa, aí vão falar da época medieval. Nós não estamos mais nesse tempo. É claro, eu não vou negar os crimes que as igrejas, tanto protestante ou católica, fizeram antigamente. Estou falando agora, estamos no século XXI. Tá? Uma coisa são os interesses da igreja, outra coisa são os interesses que Cristo fala nos evangelhos, e outra coisa é o que essas igrejas e governos estão pedindo e falando. Então é um vídeo nojento, eu estou com raiva desse vídeo. Eu me recuso a acreditar. Nós temos um país com muitos católicos. Eu trabalhei, convivi, conheço bons católicos. Eu sei que são pessoas que procuram o bem do próximo. Não são como essas autoridades católicas que estão envergonhando o nome da Igreja Católica, tá? E vê que esse padre, Wellington, ele ainda fala, ele barganha. Ele quer receber do governo para fazer uma mídia positiva. Olha, você dá dinheiro para a gente, Bolsonaro, para as nossas TVs, tal, para que a gente consiga expandir nossos canais, nossas TVs, e a gente prioriza dar notícias boas. Isso é horrível, né? Isso é inconcebível. Isso não é a liberdade nem que Cristo fala, nem a que Bolsonaro fala. A verdade vos libertará. Isso é cooptar as pessoas, né? Força, ele vai estar recebendo dinheiro para fazer priorizar a mídia positiva. Isso cai por terra, essa história que Bolsonaro é a favor da liberdade de expressão. Isso é uma mentira. Liberdade é uma ova que ele está querendo. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui, ele já ligou para Silvio Santos para cancelar o jornal do SBT porque falaria contra ele em matérias que teve aí, notícias reais que aconteceu contra o governo de Bolsonaro. Então, para evitar isso, ele ligou para Silvio Santos e agora ele criou um ministério novo e colocou, né, o Faria, que era petista, defendeu os direitos da esquerda, defendeu defendeu Lula e defendeu os interesses da esquerda, mas como ele é genro de Silvio Santos, né? Então agora apazigou as coisas e agora ele virou de direita e conservador. Então é nojento ver isso. Isso prova que Bolsonaro não prega realmente a liberdade de expressão. Deixando claro aqui, tá? Você que é católico ou de outra religião, você tem todo o direito de votar em Bolsonaro. Nós estamos em um país democrático e a democracia permite que você escolha quem você quiser. E não é crime você ter votado em Bolsonaro. Agora, o que é feio e condenado pela própria Escritura é se vender para um governo, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for. Isso está errado. Esses caras não querem interesse. Olha só, no tempo que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, eu dou minha cara a tapa se não tiver alguém, membro, congregado de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, que não esteja precisando de ajuda, de alimentos. Muitos desempregados estão precisando de ajuda no tempo de pandemia e esses caras estão falando com o presidente querendo dinheiro. Então isso é feio, isso é pecaminoso, isso é ímpio. É horrível ver uma coisa como essa num tempo de pandemia, né? Eu gostaria de dizer que há alguns pontos que eu gostaria de apresentar que são necessidades nossas. Volto a repetir, já falo e aí gostaria de me aproximar ao governo para poder exatamente fazer essa proposta positiva, isenta, essa proposta de realmente levar esse trabalho e fazer com que ecoe desde dos ribeirinhos até as grandes capitais. É preciso que caminhe o processo de radiodifusão. Eu sei que o tempo da pandemia fez parar tudo, mas o senhor é aquele também que está instigando para que as coisas continuem a acontecer, presidente Bolsonaro. É preciso um agilizar das transferências de outorga. Particularmente, tenho ali na Casa Civil alguns processos. Processo de digitalização que toda a radiodifusão está precisando das rádios AM. E nós temos muitas rádios AMs. Aí depois aparece o padre Reginaldo Manzotti, né, da TV Evangelizar. Ele é conhecido, já gravou músicas e canta bem, né? Eu não vou aqui também difamar, ele canta bem. Agora que ele, no tempo de pandemia, ele pede ajuda para concessões de rádios AM. Então veja, ele não pede ajuda para ajudar os necessitados da igreja, que com certeza tem. Você deve conhecer alguém
Tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda num tempo como esse, pandemia, o desemprego aumentando. Às vezes a ajuda é um consolo num tempo onde nós estamos num país que tem mais de 40 mil mortos pelo corona. Então esse padre não pede ajuda para essas coisas. E seria legítimo, tá? O padre, um pastor, uma instituição, chegar ao presidente e dizer, olha, presidente, nós estamos precisando de ajuda porque está acontecendo... os nossos membros, as pessoas da nossa comunidade estão padecendo, estão precisando disso. Várias mães estão precisando de fraldas, de alimentos, gente sem emprego. Isso seria uma ajuda viável, o governo poderia fazer, porque isso é interesse da nação, tá? Agora esses caras estão realmente buscando só o interesse próprio. Não é nem o interesse da igreja, é o interesse deles. É um interesse egoísta. Tudo contra o que Cristo e o Evangelho falam. Então dá vergonha, é vergonhoso, tá? Eu espero que os bons católicos se manifestem, tá? E eu digo aqui, um bom católico pode votar em Bolsonaro, não tem problema, não é crime. Agora, chegar diante do presidente e ficar exigindo dinheiro para fazer mídia positiva, isso é querer se vender para o governo. Isso é pecaminoso. Presidente, o senhor é uma grande esperança para nós, veículos de comunicação da Igreja Católica. Porque nós temos a missão de fazer uma programação ética, uma programação de verdade, uma programação que valoriza a família. Portanto, presidente, nós temos muito em comum. Nós queremos muito colaborar com uma comunicação verdadeira, transformadora. Nós acreditamos na transformação da sociedade pela comunicação, presidente. E é por isso que nós precisamos do seu apoio. Nós precisamos que aquilo que o senhor sempre disse, que é prestigiar os veículos de comunicação que dão valor às famílias, que dão valor aos costumes, que dão valor à vida, possam ser prestigiados verdadeiramente, presidente. Nós confiamos que isto vai acontecer. E por isso mesmo, presidente, nós pedimos que o senhor nos apoie, todos os veículos de comunicação da igreja. Presidente, nós chegamos hoje em todas as capitais brasileiras. Nós somos a Rede Vida, a 4ª maior rede de televisão digital do país. Nós chegamos a mais de 120 milhões de brasileiros. Mas para que nós possamos crescer mais, ter mais audiência, nós precisamos de investimentos. Investimentos, presidente, que nós, como iniciativa privada, já fazemos há mais de 25 anos. Portanto, nós nos tornamos a 4ª maior rede de televisão do país. Juntamente com todas as outras redes, nós somos um complexo de comunicação da boa notícia. Depois, vemos aí o João Monteiro, né, o presidente da Rede Vida. Né, ele diz que procura ser prestigiado pelo governo. Cristo nunca ensinou que a gente deveria ser prestigiado por ninguém, procurar ser prestigiado. Não foi isso que Jesus ensinou. Eu não sei que Novo Testamento esse João Monteiro está lendo. Né? Ele diz que a Rede Vida é a 4ª maior rede digital do Brasil. Eu não tenho acesso a um tipo de pesquisa que prove isso. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Depois ele ainda vai dizer que a Rede Vida é o 4º maior canal de televisão do Brasil. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A gente sabe os maiores canais da TV brasileira: Globo, SBT, Record, RTV, Band. A Rede Vida é a maior rede católica, o maior canal católico do Brasil. Isso sim. Agora dizer que é o 4º maior canal do Brasil. Olha, deixa eu pegar aqui a Bíblia Católica, para ninguém dizer que eu estou inventando, tá? Você tem que aprender mais, até dos 10 mandamentos, tá? Estou aqui. Qual a diferença? Talvez se você não sabe. A diferença é que a Bíblia Católica, ela tem mais livros, porque ela tem os livros deuterocanônicos. E o vídeo aqui não é para falar sobre esses livros, né? Mas eu vou aqui falar lá em Êxodo 20, que é o texto dos 10 mandamentos, tá? Que com certeza esse cara devia conhecer, né? O João Monteiro deveria conhecer, já que ele é o dono de uma rede religiosa. Mas vamos lá, já que ele não sabe, eu vou mostrar como é pecado mentir, cara. Minto na cara dura, olha só. Êxodo 20, tá? Na Bíblia Católica, como vocês estão vendo. Êxodo 20, versículo 16. Não levantarás falso testemunho. Aí vai terminar o versículo contra o teu próximo. Mas aqui fala contra mentira. Falso testemunho é mentira e você está mentindo na cara dura, rapaz. Tenha vergonha. Você tem para se arrepender do que você está fazendo, rapaz.
A gente está vivendo um tempo, como você sabe, você mais do que ninguém deve saber quantos católicos estão padecendo nesse tempo, tá? E quantas pessoas que nem são católicos, espíritas, ateus, evangélicos e qualquer outra religião estão padecendo e vocês procurando uma ajuda, um incentivo financeiro num tempo desse? Querendo privilegiar o governo recebendo dinheiro. Ele quer investimento do governo para o seu canal cresça mais. Ele quer que o seu canal cresça, quer investimento do governo para que seu canal cresça e ter mais lucro. Ele está querendo só dinheiro. Ele mostrou que só quer dinheiro. Isso é feio, tá? Feio. E eu aqui estou tentando suavizar as palavras. Eu não quero dizer tudo que está vindo aqui à minha cabeça, porque seria uma coisa feia. Ele fala que tem muito em comum com o Bolsonaro. Como assim? Ele diz que tem muita coisa em comum com o Bolsonaro. Vocês viram aí o que Bolsonaro falou, o tanto de palavrões que Bolsonaro falou naquela reunião ministerial. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, Pátria Amada Brasil. Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, é pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final. Pátria Amada Brasil. Será que é isso que ele tem em comum com a Igreja Católica? Eu acho que ele não queria, ele devia se retratar e dizer, olha Bolsonaro, nós dois temos muita coisa em comum, porque não coloca a igreja toda nesse negócio não. Ele colocou toda a igreja nesse negócio. O que é que a igreja tem em comum? Um cara que diante dos mortos, olha só o que ele disse diante dos mortos, tá? Bolsonaro. Olha, ele é alguém que disse, quando tinha mil mortos, ele disse, é uma gripezinha, 5.000 mortos. Isso é uma histeria aí. Com 10.000. Não sou coveiro. Com 20.000. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Com 30.000 mortos. É o destino de todo mundo. Todo mundo morre um dia. 35.000 mortos. Vamos parar de divulgar. Vamos acabar com os números. É só não divulgar, tá ok? Com 40.000 mortos. Entrem e filmem hospitais com leitos vazios. Então o cara que incentiva, diz que é uma gripezinha, relativo ao número dos mortos, não mostra misericórdia com as famílias e parentes e pessoas que estão enlutadas, ou famílias que estão com pessoas lutando contra essa doença, pessoas que estão internadas ou isoladas lutando contra essa doença, não mostrou misericórdia, que é algo que Cristo ensina o tempo todo. Aí esse cara, o João Monteiro, ele quer dizer, não, nós temos muita coisa em comum com você, Bolsonaro. Ele devia dizer, eu. Ele botou toda a igreja. Isso é uma ofensa aos católicos, dizer que todo católico tem muita coisa a ver com Bolsonaro nisso aí. Qual é a semelhança que tem? É horrível ver tudo isso. Eu estou com muita raiva, isso deu muita raiva de ver. Esse é um dos tempos onde a fé cristã está sendo mais ridicularizada, tá? De religiosos, católicos, evangélicos, tá cheio de extremistas agora defendendo o governo, também tem extremistas defendendo o PT, sistemas que já defenderam ditadura, Bolsonaro usando frases aí que é tida como de Mussolini, e depois a gente não pode chamar de fascista, embora ele não seja realmente fascista. Se você for estudar o fascismo, tem outras, graças a Deus, tem muita coisa do fascismo que Bolsonaro ainda não aderiu, graças a Deus. Mas veja só a loucura que as pessoas estão caminhando. E ver os religiosos, né, que andam tanto com a Bíblia, mostram a Bíblia, falam de Deus. Aí falando de Deus, acaba de falar de Deus, manda o outro tomar naquele canto, fica falando palavrão. Que coisa feia. Isso é uma vergonha. E eu aqui pensando, eu falei com minha esposa também, eu digo, olha, isso foi feio, mas tem uma coisa. Ao menos essas autoridades católicas, eles falam bem. Falaram português bonito, falaram de uma maneira, uma linguagem digna, né? Agora fica aí pensando também, que eu não estou aqui para passar pano para ninguém, tá? Diferente de Bolsonaro, eu realmente acredito que só a verdade vos libertará, e eu quero que a verdade vos liberte. O povo precisa que a verdade liberte. Agora, imagine como seria uma reunião dos principais líderes evangélicos do país junto com Bolsonaro. Imagina aí ver uma reunião, o que é que seria dito com Macedo, Malafaia, Agenor Duque,
R.R. Soares, Valdomiro, R.R. Soares, o cara lá da Renascer, que eu esqueci o nome. Imagine, né? Com certeza essas autoridades evangélicas não teriam essa polidez no linguajar como essas autoridades católicas tiveram. Mas enfim, não adianta também falar bonito e falar o português bonito, cheio de perversidade, porque eles falaram bonito, mas estão buscando interesses próprios. Dizer aos senhores que a nossa querida Comunicações, eu vou conversar com eles hoje da questão tratada aqui, que é o Fábio Van Garten, e também com o ministro Marcos Pontes, que é ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, vou conversar com ele também, ou melhor, vou pagar missão para o Vitor, o Major Vitor Hugo, conversar, porque fica um pouco pesado para mim tratar desses dois assuntos aqui. Nós aqui nos sentimos fortalecidos e protegidos. Mais uma coisa? Então, muito obrigado a todos os senhores. Tem uma senhora? E a senhora? Tá? E que, se Deus quiser, a próxima oportunidade será bastante próxima, realmente, para nós já trazermos alguma coisa de concreto para todos aqueles que seguem vocês, todos os nossos irmãos, né, em Cristo que seguem vocês. Muito obrigado. Bolsonaro vai dizer que se sentiu mais protegido depois de ver esse acolhimento das autoridades católicas. Mas olha, ele tem que estudar mais acerca do Evangelho, que é coisa que eu duvido ele ter lido. Pelo menos 4 evangelhos do Novo Testamento, tá? Quem protege as pessoas não é um sacerdote, não é um padre, não é um pastor que vai proteger ninguém. Quem protege as pessoas é Deus, Bolsonaro. Aprenda, tá? Quem protege qualquer pessoa é Deus, não é sacerdote. O sacerdote não tem poder para proteger ninguém, nem o padre, nem o pastor, nem o médium, ninguém, tá? Então, Bolsonaro prova que realmente entende muito do Evangelho, né? Quem fala que a verdade vai libertar, ele não entende praticamente nada. Ele surfa na onda, está surfando na onda de católicos, de evangélicos, mas entendimento da palavra realmente ele não tem. E aqui eu não estou dizendo que como pessoas dizem aí, que ele é do diabo, não estou nesse negócio aí, não estou nesse fazer esse tipo de coisa. Eu nunca disse, eu creio como uma palavra que Paulo fala em Coríntios, eu acho que é Coríntios ou Romanos agora, ele diz que há muita gente com zelo de Deus sem entendimento. Bolsonaro é alguém sem entendimento, tá? Eu vou parar só por aqui. Eu vou dizer, ele é um cara sem entendimento. Eu não posso julgar, graças a Deus, que o julgamento espiritual é feito por Deus. Não sou eu que faço, tá? Mas eu não estou aqui condenando ninguém. Agora eu estou condenando esses atos. Coisa horrível ver essas pessoas, essas autoridades católicas fazendo isso aí. E eu fiquei pensando, como eu disse aqui, falando com minha esposa, quão terrível seria se tivesse uma coisa dessa com as autoridades evangélicas também. O que é que elas diriam? Imagina aí, ver toda essa galera que eu já disse a você, o Macedo, Valdomiro, essa galera pedindo. Essa galera já pede normalmente, né, nos seus cultos. E imagina de frente de um presidente, né? É feio a situação que a gente vive. Então, para encerrar, eu queria mostrar pela própria Escritura, pela própria Bíblia, e independente da Bíblia que você tenha, talvez tenha uma tradução que mude uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo, tá? O que é que tem no Novo Testamento? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E que isso sirva de lição para você que está me ouvindo, você cristão, independente se você é católico, evangélico ou de outra denominação, enfim. Mas aprenda, se você crê que a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, a Escritura é verdade de Deus, aprenda e entenda isso. E mostre para outras pessoas que você conhece, lideranças que estão sendo enganadas ou que estão enganando em favor do governo, tá? Ou de qualquer outro governo, tá? Também se tiver de outro partido, se estiver defendendo qualquer outro partido, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Então que Deus tenha misericórdia e que as pessoas, a gente saia dessa rua, porque o Brasil está vivendo praticamente em ruínas, né? E que a gente saia dessa e que os líderes religiosos aprendam realmente a falar o que o Evangelho ensina, aprendam a pregar o que o Evangelho ensina e não fique boatando seus próprios, falando só dos seus próprios interesses, e disso o Brasil já está cheio. E você acha que o Brasil vai melhorar desse jeito?
Então que Deus venha ter misericórdia do mundo que está vivendo um tempo muito difícil e do nosso Brasil. E estamos vivendo tempos terríveis. Nós já somos hoje, no momento que eu estou gravando, infelizmente nós somos o segundo país com o maior número de mortes do corona. Então que Deus venha ter misericórdia e dê paz a todas as pessoas dessa nação, que a coisa está feia, o bicho está pegando, literalmente.